Vera, no Congresso a defesa da anistia continua, né? Tem muita pressão por parte da oposição. Até o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, vai a Brasília na segunda-feira e essa é uma das agendas dele. Será que a anistia tem força para prosperar? E lembrando que tem um monte de projeto parado no Congresso, inclusive o da ampliação da isenção do imposto de renda, né? Projetos parados, esse projeto aí muito pronto para votar, porque já passou pela comissão, ele tem prazo para ser votado para que ele vigore no ano que vem. O governo chegou a receber sugestões de, se o Congresso demorar muito, editar uma medida provisória como forma de fazer vigorar, e aí isso seria um desprestígio para o Congresso, mas eles não estão querendo fazer isso, estão querendo negociar com o Hugo Mota justamente para ele encampar a necessidade de correr com isso e deixar a anistia de lado. Eu acho que esse vai ser o personagem para a gente olhar essa semana, porque ele fez na semana que vem, né? Porque ele fez nessa semana aqui uma espécie de distensionamento, sessões semipresenciais, até para não ficar respondendo à imprensa, não ficar toda hora ali nos corredores sendo questionado por jornalista, mas uma hora ele vai ter que voltar, vai ter que fazer sessão presencial, e aí vai ficar muito claro esse caldo de cultura, de pressão que ele está sofrendo. Me parece que os recados dados pelos ministros nos votos, eles são desencorajadores de que se avance com isso. Tirando os malucos de sempre, os mais radicais, aqueles que vão ficar gritando, ou os que têm que fazer isso por obrigação, como é o caso do governador Tarcísio, eu acho que o Centrão tende a dar alguns passos atrás em relação a essa pauta e começar a tentar se afastar dos bolsonaristas raiz nesse assunto. Eles não querem encrenca com o Supremo, eles sabem que tem muita coisa lá que depende do Supremo, coisa de emenda, coisa de investigação, não querem treta, e aí a gente vai ver se esse afastamento acontecer, pode ser que não haja nem maioria para levar esse assunto adiante e que o próprio PL desencane, como aconteceu com a pauta da blindagem, por exemplo. E no meio disso tudo, Vera, saiu uma pesquisa da Datafolha de popularidade do governo que deu ao presidente Lula a melhor avaliação do ano. Isso, mais a condenação de Jair Bolsonaro, projeta que tipo de estratégia para a corrida eleitoral? Senti o governo mais animado, Débora, nas conversas que eu tive ali nos poucos intervalos de julgamento. Brasília é tudo muito perto, então você consegue tomar um café aqui e ali, então dei uma sapeada nos ministérios, dei uma chegada ali pelas cercanias do Palácio, e eu senti que eles entendem que tem uma maré favorável, eles também são realistas de entender que essa maré favorável pouco ou nada teve a ver com ações do próprio governo, que se deveu a um conjunto de situações que mostraram um contraste entre o Lula defendendo os mais pobres e o Lula defendendo a soberania do país, enquanto a direita estava defendendo os super ricos no momento, depois defendendo a anistia, depois defendendo os Estados Unidos, que taxou o Brasil. Então, ficou um contraponto confortável para o governo nesses últimos meses. Eles sabem que isso não é para sempre e eles também sabem que os efeitos dos juros muito altos por muito tempo e do tarifaço vão começar a se fazer sentir na economia. Então, tem uma preocupação de não aproveitar essa maré o suficiente para que o governo deslanche os seus próprios projetos. Então, eu vejo que todo o enfoque, todo o direcionamento que o Lula está dando é para votar esse projeto do IR. Esse é o projeto que vai caracterizar de uma vez por todas que esse é um governo que está cumprindo a sua promessa de ser para os mais pobres, de fazer distribuição de renda. Então, eles vão pôr essa bandeira para bombar e como uma maneira também de pressionar o Congresso. E, enquanto isso, tentar compor uma maioria ali, a maioria não vai ter, mas uma aliança que seja não tão grande, não dê tanto tempo de TV, mas que seja sólida para enfrentar o candidato bolsonarista que eles esperam que será o governador Tarcísio de Freitas. Tarcísio já está com as andanças bem mais explícitas do que antes, em que ele procurava negar a candidatura. Se ele realmente puser o bloco na rua e for ungido pelo Bolsonaro, vai ficar muito difícil para os outros governadores manterem uma pré-candidatura, porque tudo tende a se aglutinar
em torno dele. Ele também está fazendo uma costura partidária que pode dar a ele muito tempo de TV, se ele conseguir juntar a União PP, o Republicanos, o PL, o PSD do Gilberto Kassab. Isso é um monopólio quase ali do tempo de TV. Então é um candidato que pode ser forte, mas que pega o governo numa recuperação, não pega aquele governo totalmente na lona, como estava há um mês ou dois. E aí isso pode ser um motivo para ele reavaliar se vale a pena largar uma eleição tão tranquila como a de São Paulo, para encarar uma pedreira e provavelmente com o seu principal padrinho eleitoral preso. São muitos os cálculos que têm que ser feitos dos dois lados, mas hoje, no cenário de hoje, os blocos estão organizados desta maneira.